Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos para um projeto de detecção e alarme de incêndio. Bom, para fazer um projeto ou elaborar um projeto bem elaborado de detecção e alarme de incêndio, é uma linha muito grande, né? Tem muitas coisas que você tem que estar analisando e nesse vídeo eu vou falar por cima muito das coisas mais básicas para você começar a ter sua noção de como você vai realizar um projeto de alarme de detecção e alarme de incêndio. Bom, o projeto de detecção e alarme de incêndio, ele é o princípio da detecção. Então, eu costumo dizer que normalmente o que acontece? O incêndio, ele começa a ser apagado logo direto no projeto. Então, um projeto bem feito, você tem um sistema seguro e você vai ter já ali um combate antes do início mesmo do estabelecimento. Então, você já está combatendo o incêndio antes dele estar iniciando. Para executar um projeto de qualidade, a primeira coisa que vocês têm que estar prestando atenção é no tipo do estabelecimento. Bom, se ele é um estabelecimento residencial, comercial, vamos ver as características dele, se ele é um edifício horizontal, vertical, para a gente sempre estar analisando e escolhendo os melhores equipamentos, o melhor tipo de detecção que seja mais propício, que caiba dentro daquele estabelecimento e que fique de uma maneira com que o projeto fique bem definido. No projeto de detecção e alarme de incêndio, não se define marca nem equipamento que vai ser utilizado. Você vai definir primeiro quais são os tipos. Você vai colocar primeiro que tipo de estabelecimento é, né? Se ele for um tipo de estabelecimento, né? Se ele for comercial ou residencial, ou um edifício para escola, tem que ver qual vai ser o tipo e ver como ele se enquadra dentro do corpo de bombeiro, quais são as exigências. Nos edifícios residenciais, é normal, é muito comum o bombeiro indicar que ele vai ter o sistema de alarme de incêndio, dependendo da sua altura. Então, eu vou ter só acionador manual e uma sirene, ou mesmo o acionador manual, a sirene, ela pode ser substituída pelo interfone. Aí, se eu tenho um edifício comercial, eu já começo a entrar, dependendo da altura, eu já vou começar a entrar com detecção, já vou começar a entrar com ter uma central. E isso tudo eu tenho que sempre levar em consideração, começando pelo tipo do equipamento, do tipo do estabelecimento, depois eu vou definir qual é a minha área de cobertura. Aí eu vou começar fazendo como? Sendo um edifício, quando tem um edifício que seja ele vertical, eu tenho que sempre levar em consideração as rotas de fuga para eu saber sempre como é que vai ser esse sistema, como é que vai ser a detecção, como é que vai ser a evacuação, o meu sistema de sirenes, como é que eu faço para tirar as pessoas de dentro do estabelecimento, sempre lembrando que o sistema de detecção e alarme de incêndio, assim como o combate, o SPK, ele visa primeiro cuidar da vida de quem está dentro do estabelecimento e também do estabelecimento em si. Então, um bom projeto, ele tem que também levar em consideração como você vai compartimentar esse incêndio, porque você pensando que ele vai estar iniciando em algum desses locais, eu tenho que pensar como eu vou compartimentar para eu poder fazer um combate também com relação a isso. Que eu tenho que além no projeto, pensar que ele tem que cobrir toda a minha área, a minha detecção ela tem que estar com toda a minha área coberta por detectores de fumaça, de temperatura, de chama, lineares ou detectores por aspiração, diversos modelos, e isso tudo eu vou definir sempre quando começa o projeto, eu vou definir o meu estabelecimento, sendo, por exemplo, como eu falei em outros vídeos, eu tenho um galpão. O galpão às vezes ele é muito grande, muito alto, e eu não posso colocar detectores pontuais, ou se eu posso colocar detectores pontuais, fica uma linha muito grande. Eu tenho os detectores lineares para poder fazer esse projeto, ou detectores por amostragem. Então eu vou pensar nessa parte, na área de cobertura, vou pensar na evacuação, como é que vai ser a retirada dessas pessoas, eu tenho que pensar nos acionadores manuais, se eles vão estar de acordo para com que você consiga acionar, seja percebendo um incêndio, eu vou conseguir acionar um botão e identificar na central. Olhar a evacuação, ele tem que estar alinhado com outros sistemas. Então, se eu tenho escada pressurizada, eu vou ter que estar alinhando o meu projeto de detecção, prevendo essa interligação
prevendo a interligação com os elevadores, por exemplo, num edifício vertical, eu tenho que prever que eu vou ter que ter um elevador de emergência ou que eu vou indicar que esses elevadores, todos em caso de incêndio, eles mandem para o térreo e as pessoas possam utilizar as escadas de emergência pressurizadas. E o meu sistema de controle de intrusão, por exemplo, com as catracas, eu tenho também que prever o sistema de detecção e alarme de incêndio tem que estar interligado com essa parte de catracas, porque se as catracas estiverem fechadas no momento de evacuação, as pessoas ao saírem podem se machucar ou então ficar presas dentro do estabelecimento. Então esses conceitos são os conceitos que eu começo a sempre pensar quando eu vou elaborar um projeto. Eu vou ter o quê? Eu tenho que pensar também nas trocas de ar desse ambiente. Então todos os sistemas são muito importantes, assim como o sistema de ar-condicionado. Qual é o nível de troca de ar para eu saber o dimensionamento dos meus detectores de fumaça? E se eu vou ter, de repente, uma área que tem muita fumaça, como estacionamentos, eu vou colocar detectores térmicos. E isso também eu tenho que estar pensando. E está pensando que todos os sistemas eles têm que estar interligados. Então eu tenho que ter um bom projeto que abranja não só a parte de detecção, mas também tem a sua interligação com sistemas de combate por gás, a parte da evacuação, a parte dos elevadores, a parte do ar-condicionado, a parte de pressurização de escadas, a parte do sistema todo, toda a parte de automação que eu tenho dentro do sistema. Às vezes eu posso ter um sistema de central de dampers ligando ar-condicionado. Isso tudo tem que estar bem pensado e estar bem colocado dentro do meu projeto. No princípio, eu faço a minha área, vejo a minha área de cobertura dos equipamentos, eu vou pegar uma área, vou definir direitinho para com que os detectores, todos os detectores que eu colocar, eles estejam tomando conta de toda a minha área. Os meus acionadores manuais vão estar atendendo a legislação. No caso aqui de São Paulo, você vai estar atendendo no Brasil, a gente tem a NBR 17240, que ela norteia essa parte do projeto também. Fica muito simples você pegar tendo a norma nas mãos, você consegue visualizar bem quais são as exigências e como você vai colocar isso daí no seu projeto. Você também tem a AIT 19, aqui no caso de São Paulo, a AIT 19 do Corpo de Bombeiros, que vai estar colocando essa parte da detecção, também te indicando, também te norteando bem. Então você tem, nesse caso, você vai fazer um projeto, você vai fazer no primeiro passo do seu projeto, você vai ver a sua edificação e ver que tipo de exigências o Corpo de Bombeiros vai estar colocando para aquele projeto. Depois você vai colocar toda a área de detecção. Você vai ter que ver também quais são quais seriam os materiais que estão lá, que podem estar gerando o tipo de incêndio, né? Por exemplo, se for uma área que gere um incêndio, possa gerar fumaça, você vai colocar um detetor de fumaça. Se é uma área onde você já tem nível de fumaça, uma copa, algum lugar onde você costuma ter fumaça, um restaurante e uma cozinha, aí você vai ter todos esses cuidados. Também com detectores de gás, eu tenho gás trabalhando nessa cozinha. Toda essa área tem que ser bem pensada na parte do projeto. Então, quando eu tenho o projeto, eu tenho que fazer a minha lista, pegar a minha lista, entender bem tudo como é que é as características, as exigências do Corpo de Bombeiro para esse estabelecimento, defino quais coloco todos os equipamentos, vou fazer, aí depois coloco essas minhas áreas, vou preocupar também com a central de alarme, que ela vai ter que estar colocada num ambiente onde eu tenha gente 24 horas, e se ela não puder ficar num ambiente onde eu tenho 24 horas, eu posso levar ela para um repetidor, fazer toda essa parte do projeto também para com que você atenda todas essas características e que seu sistema fique sempre protegido. Então você faz toda essa parte do projeto com todas essas definições e coloca também, aí no caso, depois disso você vai colocar todas as interligações, fazer esse estudo com os sistemas que eu acabei de falar, né? Que é a parte de pressurização de escadas, que é muito importante, a parte de sistemas de intrusão, a parte de controle de acesso, para você deixar o sistema, todos eles bem agrupados, né, em um projeto bem legal. E depois disso, depois desse projeto passado, você vai passar esse projeto no Corpo de Bombeiros. Isso é uma coisa que é muito interessante e ela dá uma grande vantagem sobre alguns outros projetos que você executa de outros sistemas, porque você consegue ter o respaldo. Você manda esse projeto para o Corpo de Bombeiros, ele estando atendendo todas as certificações, ele estando um projeto colocado, ele é aprovado. Depois que ele foi aprovado, aí você vai dimensionar o tipo de equipamento. Aí você vai colocar qual é o tipo de central, você vai fazer a divisão dos equipamentos, porque
Aí varia de equipamento para equipamento, né? Por exemplo, você tem equipamentos centrais que no laço tem mais de 200 equipamentos, outros 100, vai depender muito do equipamento e o tipo de detecção que você vai colocar, se ela é inteligente ou se ela é convencional, né? Isso tudo é depois que você tem o projeto aprovado. O projeto aprovado vai te manter todas as interligações, todo tipo, onde é que vão estar instalados os seus equipamentos, onde vai estar as suas interligações, as previsões de interligações com outros sistemas, detectores de lógica invertida no sistema de pressurização de escada, detectores temperatura nos estacionamentos, tudo isso foi definido. Aí você define o tipo do equipamento que vai ser colocado e você dimensiona a quantidade de laços, você vai dimensionar a sua bitola de cabos, aí você vai fazer o seu dimensionamento de grupo de baterias, aí você vai fazer tudo isso daí. Mas primeiro você tem que fazer um projeto, vendo os requisitos que o sistema precisa e você vai dimensionar a quantidade de equipamentos e depois você seleciona o tipo de equipamento, qual é a marca, qual vai ser o estabelecimento que você vai colocar. Isso varia muito, né? Nessa parte de da escolha da central e dos equipamentos, vai depender muito do custo também, né? Algumas centrais, o preço varia muito de equipamento para equipamento, do tipo de equipamento que você vai colocar. Aí é uma coisa de você estar estudando, de encaixar melhor o equipamento, atendendo sempre o projeto. E lembrando que seu projeto, depois de ele ter passado pelo Corpo de Bombeiros e ele foi aprovado, você não pode fazer alterações nele sem que você execute uma FAT no Corpo de Bombeiros também para deixar isso tudo documentado certinho. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários, suas sugestões e um abraço. Muito obrigado.